O home office é herói ou é vilão? Ó, eu quero ter um papo super franco contigo, tá? Não quero romantizar nada. Eu quero debater com você um pouquinho do lado não tão legal assim do home office, né? Então, se você trabalha de casa ou tem interesse em trabalhar de casa, eu quero falar um pouco sobre as coisas que a maioria das pessoas na internet não fala. Eu trabalho home office, né? Você tá aqui vendo o escritório que fica na minha casa. Eu moro em Lisboa, Portugal. Eu já trabalho online aí há quase 10 anos. E eu já ajudei muita gente a entrar nesse mercado. Eu tive mais de 18 mil alunos. Ainda assim, eu vejo que eu mesmo passei, muitas pessoas que entraram nesse mercado passaram por algumas coisas que é legal comentar com você, até para você ver se o home office, se trabalhar online é realmente para você ou se não é. Então eu queria falar aqui sobre 3 coisas principalmente que a maioria das pessoas não fala sobre trabalhar online, sobre trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Primeira coisa que eu queria falar sobre é que muitas vezes esse é um trabalho bem solitário. Querendo ou não, por exemplo, qual que é a minha rotina? Eu acordo, aí óbvio, consigo ter mais flexibilidade ali para acordar na hora que eu quero, vou para academia, volto, tomo meu café da manhã, tomo um banho, começo o meu dia, beleza. Quando eu vou começar meu dia, eu sento aqui e sou eu comigo mesmo. É óbvio que eu vou falando com as pessoas no WhatsApp, eu vou falando com as pessoas ali por meio de reuniões online e tudo mais, mas não é a mesma coisa do que você ter ali 2, 3, 4, 5, 10, 100 pessoas do seu lado para você poder trocar, conversar. E não que isso faça falta sempre, mas volta e meia isso faz falta. É óbvio que eu também posso me policiar e eu tenho feito muito isso com a minha evolução dentro desse mercado para trabalhar mais na rua, para trabalhar mais viajando, para trabalhar no café, num coworking, etc. E com isso trocar mais com outras pessoas, né, participar de eventos e tudo mais. Mas mesmo assim existem fases que eu preciso focar muito no trabalho, que eu tô cheio de coisa para fazer, que eu não consigo pensar muito nisso. E essas são fases que acabam sendo um pouquinho mais solitárias, né? E aí vai muito de como é que você lida com isso. Tem gente que lida melhor, tem gente que não lida tão bem, enfim, mas o fato é, sim, é uma jornada que em alguns momentos é bem solitária e principalmente se você não se preocupar em proativamente e interagir com outras pessoas, ela pode ser totalmente solitária, pode te isolar e óbvio que isso pode gerar alguns problemas, né? Então acho que é legal você se preocupar com isso se você quer trabalhar online ou se você já trabalha dessa forma. A segunda coisa que eu acho que vale a pena falar sobre o trabalho online é que muitas vezes você tem a ilusão de que você vai trabalhar menos quando você começar a trabalhar dessa forma e na verdade você pode acabar trabalhando mais. Você pode acabar não tendo hora para parar. Eu mesmo passo por isso muitas vezes, já passei muito mais do que hoje, né? Mas ainda assim passo porque volta e meia tem algum projeto que eu estou envolvido, que eu quero muito fazer acontecer e às vezes o prazo é curto, eu tenho que fazer uma coisa ali de curtíssimo prazo e eu preciso me dedicar para além do horário. Ainda mais morando em Portugal, né, que existe um fuso de 4 horas com o Brasil, eu acabo tendo ainda mais esse problema. Eu tenho cliente da Europa, mas eu tenho cliente também nos Estados Unidos, eu tenho cliente no Brasil. E aí vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu tenho uma aula para dar na Beta, minha escola de negócios digitais, e essa aula começa às 19 horas no horário de Brasília. Eu vou começar a dar essa aula às 23 horas aqui do horário de Portugal. Óbvio, eu escolhi passar por isso e eu tô de boa com isso, eu já me acostumei e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é legal deixar claro é que isso não é obrigatório, beleza? Eu escolhi passar por isso. Porém, é aquilo. Ainda mais no início, quando você está querendo dar o gás para fazer acontecer e ver disso, é normal que você fale assim, cara, eu vou trabalhar mais, porque se eu trabalhar mais, provavelmente eu vou conseguir fazer mais coisas e, como consequência, vou ter mais resultados, né? No meu início, por exemplo, eu fazia isso o tempo inteiro, era o tempo inteiro trabalhando até tarde e tudo mais, porque eu tava focadaço em fazer o negócio acontecer. E, querendo ou não, as coisas aconteceram para mim, né? Mas depois eu fui muito mais em busca do equilíbrio, comecei a contratar pessoas, formar times para executarem as coisas que eu tinha que executar e com isso eu fui ficando mais livre, podendo aproveitar mais o meu horário. Então hoje eu consigo começar a trabalhar um pouquinho mais tarde, consigo muitas vezes parar de trabalhar um pouco mais cedo. Tem dias que às vezes até no dia de semana eu escolho não trabalhar, eu consigo ter essa escolha, mas em vários momentos, né, principalmente naqueles momentos que eu preciso me dedicar a dar a vida, eu vou dar a vida também, se eu tiver que trabalhar mais, eu vou trabalhar, então isso pode acontecer também. E a terceira coisa é que quando a gente fala do digital, de trabalhar online, muita gente, praticamente todo mundo, vira guru, né? Mas pouca gente realmente vive do que ensina. Você vai ver muita gente falando na internet só dos benefícios de trabalhar online e vendendo o que faz e acontece e tudo mais. Quando você vai ver os resultados da pessoa fazendo aquilo, ela praticamente não teve resultado. Eu, por exemplo, eu tenho a Beta, que é uma escola de negócios digitais que a gente ensina as pessoas a começarem a trabalhar online por meio de profissões de marketing digital, mas eu também tenho outros negócios que eu sou sócio, como por exemplo uma agência de marketing que faz todos os serviços que a gente ensina na Beta. Além disso, eu tenho uma consultoria comercial que tudo que eu aprendi de vendas eu executei ali. Né? Tem também uma consultoria financeira contábil, que muitas das coisas que eu aprendi de negócios, dinheiro, etc., eu aprendi ali. E aí com isso eu consegui pegar todo esse conhecimento e colocar na Beta também para ajudar outras pessoas. Então eu vivo aquilo que a gente está ensinando. Né? Quando a pessoa não vive o que está ensinando, ela está te vendendo gato por lebre. E isso tem demais no digital. Então às vezes é muito difícil você conseguir, sei lá, filtrar um vídeo, um curso, um conteúdo e entender o que vale a pena assistir e o que não vale. Mas essa é uma coisa que eu entendi que eu sempre tenho que me preocupar. Quando eu estou assistindo alguém, eu sempre tento ver se aquela pessoa realmente já conseguiu o resultado fazendo aquilo. Se ela vive aquilo no dia a dia. Porque se ela não vive,
ela tá te vendendo algo que não é a realidade, ela tá te vendendo algo que, enfim, é só uma teoria que ela acha bonita. E isso é muito preocupante, porque tem muita gente aplicando esse tipo de teoria, não tendo resultado nenhum e falando mal do mercado por causa disso. Então assim, tem sim esse lado que não é tão positivo, mas calma que também não é só isso, tá? O que acontece é que pesquisadores de uma universidade do sul da Austrália passaram ali anos acompanhando adultos de meia idade antes da pandemia e durante a pandemia. E eles descobriram uma série de coisas interessantes. É aquilo, né? Nem tudo são flores. Eles descobriram que isolamento social em excesso realmente gera solidão, que é bem difícil às vezes separar a vida pessoal da vida profissional e que existe um risco de esgotamento constante, principalmente para quem não se cuida com relação a isso. Mas existe também um lado positivo. O home office melhorou muito a saúde mental e física de muitas pessoas que participaram desse estudo. Como elas se deslocavam muito menos, elas se estressavam muito menos também, o que era muito bom para a saúde delas. Como elas passavam mais tempo em casa, elas tinham um sono muito melhor, um sistema imunológico mais regulado e tinha um humor mais controlado também. Além disso, por elas se alimentarem em casa, elas começaram a comer de forma mais saudável, comendo menos alimentos ultraprocessados. E por estarem ali num ambiente mais familiar, isso também gerava menos ansiedade, menos estresse para elas. E por não terem um horário tão controlado, isso deixava eles com melhor equilíbrio emocional, deixando eles ainda mais motivados. Então, como tudo na vida, quando a gente fala de home office, a gente está olhando aqui um lado que tem duas moedas, né? Existe um trade-off aqui, existe o lado bom e existe o lado ruim. E aí cabe a você entender o que faz mais sentido para a tua realidade, para aquilo que você está buscando. Existe sim todo esse lado da solidão, de você acabar trabalhando a mais, de ter um monte de guru e tudo mais. Existe sim, mas também tem um lado muito bom de você ter mais qualidade de vida, de você ter mais liberdade, de você conseguir montar os seus horários, de você conseguir crescer a sua maneira. Então tem esses dois lados da moeda. E falando assim do meu exemplo, eu, por exemplo, escolhi ter a liberdade de trabalhar no digital, mesmo ciente dos cenários, né? Eu entendi que isso era o melhor para mim, porque eu prezo pela minha liberdade geográfica, por eu poder trabalhar aqui de Portugal para clientes de qualquer lugar do mundo, eu poder trabalhar aqui da minha casa e trabalhar viajando também. Esse ano eu já fui para Tailândia, já fui para Singapura, eu já fui para Itália, eu já fui para Espanha, eu já fui para Alemanha, eu já fui para Holanda, eu já fui para Luxemburgo, eu vou para Marrocos em breve. Então repara, eu consigo viajar muito porque eu tenho liberdade para fazer isso. E se eu não trabalhasse no digital, provavelmente eu não conseguiria viajar tanto. Além disso, eu consigo montar os meus horários. Eu posso começar a trabalhar mais tarde, posso parar mais cedo, posso escolher não trabalhar algum dia. Óbvio, vão ter dias que eu vou ter que dar a vida e trabalhar até a mais. É isso, faz parte do jogo. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu tenho que fazer isso também. E tá tudo bem, eu aceito, entendeu? Eu aceito que um dia eu vou trabalhar mais, sabendo que outros dias eu vou trabalhar menos. Tá tudo certo. É uma questão de você também encontrar o seu equilíbrio. E óbvio, existe a liberdade financeira. Eu tenho clientes em vários lugares, eu tenho vários negócios e eu consigo, como consequência, ganhar uma boa grana fazendo isso. Né? Então o digital, ele é um ótimo caminho, ele é um excelente caminho. Para mim, foi o melhor caminho e ele pode ser um ótimo caminho para você também. Mas é legal você tomar alguns cuidados. Eu, por exemplo, cometi alguns erros na minha jornada que eu fui corrigindo depois com mais experiência. E você que está vendo esse vídeo, você não precisa passar por isso. Então, por exemplo, dicas que eu te daria, né? Tenta sempre cuidar da sua saúde mental, tomar cuidado com isso para você, enfim, não ter nenhum tipo de problema. Tenta não se isolar, se obrigue, né, a ir em alguns lugares, eventos, coworkings, cafés, para você socializar com as pessoas, não fica totalmente isolado, não se mate de trabalhar todos os dias, tenta montar ali, né, um horário certinho, seguir algumas coisas. Óbvio, vai ter um dia que você vai ter que trabalhar mais, mas também tenta ter algum dia que você trabalha menos, que você não trabalhe, para que você consiga equilibrar tudo. Tente também não cair em atalhos. Lembra que tem muita gente mal intencionada na internet. Se parecer bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é mentira. Então, muito cuidado com isso. E lembre-se que se você ainda não está trabalhando online, você pode começar pequeno. Você pode fazer um plano para fazer uma transição para esse mercado e depois, com o tempo, você vai fazer essa transição oficialmente. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu tinha lá o meu emprego CLT, né? E aí eu comecei a usar ali o meu tempo livre à noite, finais de semana, para poder me dedicar para o digital. Quando eu comecei a ganhar mais grana no digital, aí eu abandonei meu emprego, foquei 100% nisso e isso você pode fazer também. E se você quiser fazer isso com acompanhamento, com passo a passo estruturado, eu tenho um convite para te fazer. Conheça a Beta, a minha escola de negócios digitais. Na Beta a gente ensina 7 das profissões digitais mais quentes do mercado, sendo elas web dev, gestão de tráfego, gestão de automações, social media, edição de vídeos, copywriting e design. Então você pode aprender os serviços de qualquer uma dessas profissões e mais do que isso, você vai entender como que você pode criar um NSD, um negócio de serviços digitais, um negócio que você pode prestar serviços da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. E você vai ter ali várias aulas, são mais de 200 aulas, você vai ter mentorias coletivas que acontecem todos os meses, a gente tem também agentes de inteligência artificial, temos mais de 50 ferramentas, mais de 120 modelos de mensagem para você utilizar
com os seus clientes. A gente tem um acompanhamento individualizado. Quando você entra no programa, a gente senta com você para te conhecer, depois te acompanha trimestralmente. Tem muita coisa bacana. O link para conhecer mais sobre a beta está na descrição desse vídeo. E se você quiser saber mais sobre, você pode também agendar um horário com uma pessoa do nosso time que vai sentar com você, te conhecer melhor, te apresentar as condições de matrícula, te explicar tudo sobre a beta. E se for o caso, você vai poder ali se matricular e fazer parte do nosso programa. Fechado? Então dá uma olhada no link que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Olha, se você chegou até aqui, você já está na frente de 90% das pessoas que saem aí pesquisando qualquer coisa sobre como trabalhar online e cai um monte de furada, tá? Eu acredito que você deve pegar tudo que eu falei aqui e fazer uma análise individual, entender se é para você ou não é. Realmente existe todo um lado positivo que todo mundo está vendendo, mas existe também um lado que não é tão positivo assim que eu te trouxe nesse vídeo, mas que dá para você remediar se você conseguir se precaver e se planejar com relação a isso. Foi o que eu fiz e é o que eu venho fazendo aí para poder melhorar o meu trabalho no dia a dia. Eu tenho certeza que se você estiver no ambiente certo, como a beta ou outro lugar, você vai conseguir ainda um apoio adicional para que você consiga chegar ainda mais longe dentro desse mercado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal para que você veja mais conteúdos aí como esse que a gente vai estar lançando nos próximos dias. E deixa um comentário pra gente saber o seu feedback. Se você curtiu, ficou com alguma dúvida, fala lá que a gente vai responder com o maior carinho. Combinado? Bom, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Te vejo numa próxima oportunidade. Até a próxima e fui!